Ela é graduada em História, com uma pós-graduação em Sociologia e em Relações Internacionais no exterior, das Relações Internacionais em Londres, e ela é professora associada do Instituto de Relações Internacionais da PUC. Nós tivemos, o nosso grupo do Centro Rio de Saúde Global, tivemos um contato, queríamos ter tido esse contato já há bastante tempo, tivemos há um tempo relativamente recente, lá em que fomos convidados, e daí retomamos a conversa que continua hoje a seguir, também para imaginar as formas de cooperação que a gente vai ter na área acadêmica de comum interesse. Então, sem mais delongas, obrigado, Mônica. Pode começar. O tempo é livre para você. Então, quem a gente tem hoje é a professora Mônica Hertz. Bom dia a vocês todos. Eu queria primeiro agradecer ao Eduardo o convite e reiterar a importância que tem para nós, no Instituto de Relações Internacionais, manter essa relação, esse diálogo, né, com vocês aqui no Instituto de Medicina Social. Bom, é importante, de uma forma geral, né, nós no INE temos uma preocupação muito grande com diálogos interdisciplinares. Estamos sempre buscando onde a gente pode superar, né, essas divisões disciplinares que têm sua função, mas geram uma série de limitações. E por uma série de coisas que, inclusive, eu vou falar na apresentação, a discussão sobre saúde global, ela nos interessa no Instituto, mas ela se tornou quase premente do ponto de vista de qualquer pessoa que esteja estudando relações internacionais. Então, assim, eu preparei a apresentação levando em consideração que a Organização Mundial de Saúde, de uma forma geral, vocês conhecem, mas eu vou tentar falar sobre a Organização Mundial de Saúde como parte de um processo mais amplo, né, que a gente estuda em política internacional. Então, tentar um pouco inserir a discussão sobre saúde global no campo das relações internacionais propriamente ditas. Evidentemente, sobre saúde eu não sei absolutamente nada, né? Eu não tenho nenhuma formação nessa área. Aliás, a minha pesquisa especificamente não é sobre a área de saúde, é sobre segurança, né? Então eu estou mais preocupada em como as pessoas se destroem do que como as pessoas se reconstroem. Mas, como vocês vão ver, as coisas estão cada vez mais relacionadas. Na verdade, eu vou tentar mostrar o percurso, inclusive o percurso conceitual, mas também o percurso histórico, né, que nos permite falar hoje, né, de uma área de segurança e saúde em interseção, né? Então é aí mais ou menos que eu quero chegar, tá? Eu gosto muito de ser interrompida, né? Eu passei 3 textos, eu não sei se vocês leram, então, por favor, se sintam à vontade para me interromper ao longo da minha fala. Isso para mim é super tranquilo, tá? O PowerPoint é só para orientar a gente um pouquinho, e se vocês quiserem depois eu mando ele por e-mail, tá? Então, a ideia aqui, eu vou precisar da ajuda de vocês. A discussão, eu coloquei a primeira palavra-chave, né, que eu acho que é importante a gente incorporar ao vocabulário, é o conceito de governança. É um conceito muito central para a área de relações internacionais hoje em dia, mas relativamente recente, né? É um conceito que passa a ter uma circulação maior na área de relações internacionais a partir dos anos 90, final dos anos 80, 90. E hoje se torna um instrumento de análise muito importante. E vem a responder a um problema que é muito mais antigo na discussão de relações internacionais, que é o problema de como lidar com a construção
de algum tipo de sociabilidade, de regras, de estabilidade nas relações sociais, num conceito de anarquia. O conceito de anarquia é central na disciplina de relações internacionais e diz respeito não à causa, absolutamente, diz respeito à ausência de soberania, à ausência de Estado soberano. A disciplina de relações internacionais, ela vem a tentar responder em grande medida, né, é uma disciplina bastante recente, né, dos anos 20 do século XX, é uma disciplina que vem tentar resolver e lidar com as diferentes dimensões das relações entre seres humanos que se dão na ausência do Estado moderno soberano. Então, claro, estou pensando na relação desse mundo, né, dessa ausência do Estado soberano, com o Estado soberano, né, como é que essas coisas interagem. Então, ao longo da história das relações internacionais, enquanto disciplina, né, evidentemente que filósofos pensaram relações internacionais antes da gestação da disciplina. No entanto, sempre foi uma questão como lidar com a anarquia. Como você gera estabilidade, previsibilidade, regras, questões que são universais nas relações humanas, num contexto em que não há o Estado soberano. Não há essa figura do Estado o que significa Estado soberano? Né? Uma autoridade em última instância. Né? Em última instância, você tem uma decisão final sobre alguma coisa. Então, esse Estado soberano, é uma bibliografia gigantesca sobre isso, mas só para partir de algum lugar comum, para que nós nos entendamos, é a ideia de que essa figura, né, do decisor em última instância não está presente, como está no escopo das relações que são ordenadas pelo Estado moderno. E, por outro lado, a ideia de monopólio da violência, que vem acoplada à ideia de soberania, também não está presente. Né? Daí a gente pensar nas relações internacionais como relações que incluem o uso da violência, né? Como a guerra. A guerra é um tema muito importante para a gente. Então, essa discussão, ela vai gerar ao longo da história da disciplina diferentes respostas. Balanço de poder, conceito de estados, a ideia de hegemonia, uma série de conceitos que são discutidos no curso de introdução à política internacional, que vem a responder a essa questão, essa dificuldade, né, de pensar essas relações sociais que, de alguma forma, se diferenciam das relações domésticas, né, que são ordenadas pelo Estado moderno. Nos anos 90, o conceito que vem a responder a essa indagação, que se torna muito importante na disciplina, não que os outros deixem de existir, é o conceito de governança. Né? A ideia de que há governança sem governo, que há um ordenamento das relações sociais, mesmo que não haja governo. Então, que tipo de ordenamento é possível? Do que nós estamos falando? Né? Nós estamos falando de normas, então nós estamos dizendo, não, existem normas internacionais. Não só o direito internacional, mas normas que não estão escritas na forma do direito. E trata-se, do ponto de vista do especialista em relações internacionais, de estudar, do ponto de vista econômico, sociológico, político, essas normas de interação social. E aí a gente vai ver que temos normas específicas em relação ao mundo da saúde. Né? Alguns autores trabalham mais com o conceito de normas, outros mais usando o conceito de regras. Mas esse é o foco central da nossa discussão. Né? Quais são, afinal, as regras que estabilizam as relações sociais? Né? Elas não estabilizam indefinidamente, mas dão uma certa dimensão de estabilidade, de previsibilidade. Por outro lado, as relações sociais demandam mecanismos de resolução de conflito. E o Estado moderno produz uma série de mecanismos de resolução de conflitos. Mas nós também temos mecanismos de resolução de conflitos no âmbito internacional. Né? Eles podem ser formas de mediação de conflito, formas de arbitragem de conflito, formas de negociação de conflito. Então, isso também vai ser muito importante, porque se há uma interação social, vão haver conflitos e os seres humanos vão ter que desenvolver formas de resolução de conflitos. Mecanismos de coordenação de políticas. O que a gente vai ver é que cada vez mais
esses mecanismos vão se tornar necessários. E aí eu acho que uma referência histórica é absolutamente crucial. Para nós, particularmente para nós que estudamos organizações internacionais, uma referência histórica crucial, que é a segunda metade do século XIX. Por que a segunda metade do século XIX? Porque eu estou mencionando esse período histórico, porque eu acho que ele nos ajuda a entender o mundo hoje. Porque na segunda metade do século XIX, o nível de interação entre as sociedades, certamente as sociedades europeias, né, mas cada vez mais outras, né, inclusive a América Latina, vai ter um incremento muito significativo. Né? Alguns autores vão falar de globalização, outros não. A globalização é uma coisa que começa em diferentes momentos do século XVI, no século XIX, há 5 anos atrás, não importa. O fato é que na segunda metade do século XIX você tem um aumento da comunicação, o aumento da mobilidade, num incremento significativo. Nós estamos falando, né, da segunda revolução industrial, nós estamos falando de um momento de transformação profundo das relações produtivas, da tecnologia, da mobilidade dos seres humanos. E essa transformação social profunda, que eu pincelei aqui de uma forma irresponsável, vai gerar novas necessidades de coordenação de políticas públicas. Ademais, juntamente com esse processo de aumento de interação, de aumento de interdependência, a gente vai observar que os Estados, em função dos movimentos sociais, em função da pressão por democratização dos Estados, por democratização das relações econômicas e sociais, vão incorporar novas funções. Então, o que a gente observa, né, que os Estados modernos, europeus, também o americano, mas até na Austrália a gente já observa isso. Na segunda metade do século XIX vão incorporar novas funções. Funções que antes eram relegadas ao mercado vão sendo incorporadas ao Estado, e eu tenho certeza que vocês discutem isso do ponto de vista, né, de funções no campo da saúde. Então você tem Estados mais interdependentes, sociedades mais interdependentes, maior fluxo de pessoas, ideias, bens, e ao mesmo tempo Estados com um escopo de funções maior, responsabilidades maiores, particularmente no campo econômico e social, mas também no campo cultural. Então, essas transformações vão gerar uma necessidade de coordenação de políticas públicas. E essa coordenação vai sendo produzida, né, do século XIX em diante, através de uma série de mecanismos que vão compor isso que a gente chama de governança global. Muito embora, de novo eu digo, o termo é mais recente. E, finalmente, processos de formação de consenso. Os seres humanos têm que conversar, têm que encontrar um espaço para conversar e negociar e produzir culturas comuns. Isso não é simples, é complicado, gera uma série de contradições e, evidentemente, esses processos todos não ocorrem de forma harmônica, ao contrário, né, ocorrem no contexto de conflito, no contexto de conflito social, né, e disputa de poder muito significativa. Então, essa formação de consenso vai ser fundamental porque você precisa ir construindo agendas mínimas. Se você não constrói agendas mínimas, você não consegue funcionar como um coletivo. Seja esse coletivo uma organização internacional, uma conferência internacional, né, um encontro de especialistas, não importa. Muitos autores vão então falar de que, muito embora hajam estados nacionais separados, com culturas nacionais separadas, a gente pode falar de alguma coisa que se chama sociedade internacional, que é muito diferente da sociedade doméstica, sociedade nacional, se vocês quiserem, mas a gente pode falar em termos de uma sociedade internacional porque existem esses mecanismos de estabilização. E a gente pode falar, então, em termos de uma medida de governança. Dentro desse contexto da constituição dessa rede que é a governança global, um dos atores são as organizações internacionais. E eu vou focar um pouquinho nesse ator. Mas a governança, de uma forma geral, é um processo muito mais amplo, né, que envolve atores muito amplos. Então, quando a gente fala de governança, a gente está falando de
empresas, a gente está falando de organizações não governamentais, a gente está falando de estados nacionais, de organizações regionais, a gente está falando até de indivíduos. Quer dizer, é uma rede muito vasta, muito complexa de interação no âmbito internacional e que exige, claro, muita pesquisa e muito estudo para que a gente consiga entender isso e que produz, por um lado, normas, por outro lado, mecanismos de resolução de conflito e de interação. E esse escopo de governança, que a gente fala de governança, para justamente poder dar conta desse amplo escopo de atores mais públicos, menos públicos, vinculados ao Estado, menos vinculados ao Estado. Então, a ideia de governança, ela permite que nós entendamos que as relações elas não se dão só entre Estados, elas se dão entre um conjunto muito plural de atores que vão construindo esse mundo que é a sociedade internacional e a governança internacional, ou governança global, para dar essa distinção entre usar o termo internacional e global. Ela é importante, ela tem um aspecto ideológico, na verdade, que você, em vez de focar só na relação entre Estados, você foca em relações mais plurais. Isso é um dos motivos pelo qual a Organização Mundial de Saúde não se chama Organização Internacional de Saúde, é a Organização Mundial de Saúde, já havia essa preocupação. Então, essa é uma discussão importante, Quais são os atores que compõem essa rede de governança global? Mas, para mim, é importante falar aqui sobre, dentre esses atores todos, as organizações internacionais. As organizações internacionais, elas são de natureza intergovernamental, por um lado, quer dizer, elas são formadas por estados. Então, são organizações, e a gente chama de organização por causa do nível de institucionalização. Então, organização é alguma coisa que tem uma carta constitutiva, como se fosse uma constituição, é uma coisa que tem uma burocracia, um aparato burocrático, um aparato burocrático que tende a ser racional legal, com regras sobre como esse aparato burocrático funciona, sobre regras como sobre as responsabilidades das diferentes partes dessa burocracia. É uma burocracia moderna, a organização internacional, a gente pensa nela, então ela tem uma sede, quer dizer, ela tem um corpo físico, a gente pode tocar essa organização internacional. A gente sabe que hoje isso é uma parte muito importante das relações internacionais. São quase 250 organizações internacionais em funcionamento hoje, dentro ou fora do sistema ONU, com uma alocação muito grande de funcionários. Por exemplo, o sistema ONU como um todo tem 80 mil funcionários internacionais. Quer dizer, só para dar uma dimensão a vocês, a ONU sozinha tem 40 mil, o sistema ONU como um todo 80 mil. Quer dizer, um aparato burocrático gigantesco, com impacto sobre a vida social absolutamente inacreditável. E isso é o que eu, como pesquisadora, mas também como cidadã, me incomoda muito o fato de que essa parte do universo, que tem uma implicação muito grande sobre as nossas vidas individuais, ela muitas vezes é desconsiderada. A gente não pensa sobre ela, a gente não leva em consideração, e isso acaba tendo um impacto sobre as nossas vidas. Eu vou voltar a isso. Então, é importante, de novo, organizações internacionais é um tema sobre o qual eu posso falar aqui durante 15 horas. Mas, para introduzir o tema, eu acho que tem duas questões que são fundamentais. O primeiro é lembrar que a organização internacional é, ao mesmo tempo, um fórum e um ator. Quer dizer, é um espaço de encontro onde todos aqueles atores que compõem a governança global se encontram, não só estados, é muito importante discernir isso, As organizações não governamentais fazem parte desse mundo, as empresas fazem parte desse mundo, as organizações filantrópicas fazem parte desse mundo. Quer dizer, é alguma coisa muito ampla. Cada vez mais organizações governamentais, subgovernamentais fazem parte desse mundo, como, por exemplo, prefeituras, governos estaduais ou provinciais. Então, é realmente um espaço social enorme, graças a Deus, que dá trabalho para muitos anos pela frente. Então, fórum por um lado, mas ator por outro. E o que eu quero dizer com ator por outro? Um
uma análise bem tradicional das organizações intergovernamentais vai dizer para vocês que as organizações intergovernamentais só fazem o que os estados querem que elas façam. Então, elas são apenas intergovernamentais. Se elas são apenas intergovernamentais, elas não têm agência. Elas, enquanto organizações, não produzem nada de novo, de diferente. Elas apenas agem de acordo com as designações dos estados. Elas são apenas resultados de uma negociação entre estados. O estudo de organizações internacionais crescentemente vem observando que isso não é real. Que, na verdade, as organizações acabam constituindo uma agência, acabam sendo também ator. E acaba se constituindo dentro das organizações internacionais uma esfera supragovernamental. Porque essas 80 mil pessoas que fazem parte do sistema ONU, que são os funcionários públicos internacionais da ONU, essas pessoas vão ter visões de mundo, vão ter projetos, vão imaginar o planeta, vão trazer questões, a gente vai ver aqui quais questões, para a mesa de discussão. Questões que muitas vezes não estão na pauta dos estados, não estão na pauta até das organizações não governamentais, dos movimentos sociais. Então, as organizações acabam tendo agência. E se a gente olhar, a gente não vai fazer isso aqui, mas se a gente olhar o processo decisório das organizações, a gente vê que uma série de instâncias vão sendo criadas que se movem independente do controle dos estados. Isso tem um lado bom, que gera agilidade, gera uma visão mais universal das questões, e tem um lado ruim, porque gera déficit democrático. Então há aí uma discussão interessante a ser feita. Esses dois pontos são cruciais para a gente ter um entendimento inicial do que é a organização internacional como um fenômeno. As organizações internacionais são, então, geram um processo de coordenação internacional de políticas públicas. E isso é muito importante para a gente. Então, é importante entender que a nossa discussão sobre políticas públicas no âmbito doméstico é limitada e cada vez menos dá conta da realidade. Nós precisamos pensar políticas públicas como parte também desse processo de coordenação que ocorre dentro das organizações internacionais. Não ocorre apenas dentro das organizações internacionais, é importante lembrar disso. Uma relação bilateral entre dois estados, ou trilateral, também gera coordenação de políticas públicas. Mas a gente vai olhar especificamente para esse aspecto. Então, o que é isso? Diz respeito, numa primeira instância, à construção e disseminação de conhecimento. Isso é absolutamente crucial, na área médica, mas em uma série de outras esferas. Então, o que a gente tem hoje em dia é um processo complexo de construção de conhecimento que passa por um filtro por dentro das organizações internacionais, que conferem legitimidade a esse conhecimento, organicidade e disseminam esse conhecimento. Esse é o papel crucial que as organizações internacionais geram. Pode ser sobre o meio ambiente, pode ser sobre controle de armamentos, pode ser sobre questões nucleares, que são os meus temas de pesquisa, por isso eu citei esse, pode ser sobre saúde, pode ser sobre como administrar a internet, um grande tema hoje no campo da governança global. Quer dizer, e aí eu poderia continuar durante muito tempo. Então, a governança, ela se realiza dentro das organizações internacionais que vão disseminar conhecimento, vão criar uma nova cultura a partir dessa disseminação de conhecimento. Muitas vezes o conhecimento é produzido dentro da organização internacional. Vão gerar mecanismos de resolução de conflito. As organizações internacionais, de uma forma geral, têm mecanismos de resolução de conflito. Vocês provavelmente já ouviram falar muito dos mecanismos da Organização Mundial de Comércio, os painéis da Organização Mundial de Comércio. Então, isso é uma função delas,
de uma forma geral, mesmo organizações muito pequenas, né, exercem isso, mas esse é um tratamento importante, de uma forma geral, dos temas específicos, vai gerar a construção de capacidade. E isso é importante para a gente, para pensar a questão da assistência, inclusive. O que acontece? Nós temos um processo, né, que começa na Europa, né, e que de alguma forma se dissemina pelo resto do mundo de estabelecimento de um modelo de organização social que é o moderno Estado-nação. N problemas aí, né, mas o que a gente tem hoje em dia, você olha o mapa, tem ali alguma coisa parecida, né, com 202 Estados-nações. No entanto, esses Estados têm capacidades muito díspares, têm capacidades muito variadas, tão variadas, né, que a gente fala de uma superpotência, como o caso dos Estados Unidos, até estados que são considerados falidos ou frágeis, como o caso da Somália, o Iêmen, né, em que as estruturas estatais praticamente não funcionam. Então, o que as organizações internacionais acabam fazendo, e elas têm muito essa função no processo de descolonização, as organizações internacionais têm um papel muito importante na própria disseminação da ideia de Estado-nação, o que é um Estado, como funciona um governo. Essa discussão ela é muito importante desde lá dos anos 40, no processo de descolonização, mas ainda hoje, né, ela constrói capacidade. Ela constrói capacidade, particularmente em estados onde essas capacidades não podem ser construídas autonomamente. Então, você pode fazer isso através de uma operação de paz, ou a Organização Mundial de Saúde pode montar um laboratório. Ou você pode ter a distribuição de informação estatística. Ou você pode ter, por exemplo, a OEA tem cursos de formação de policiais para controle de drogas. Então, assim, esse sistema de produção de assistência para os estados no âmbito das organizações internacionais é também uma coisa muito grande, muito significativa. É impossível entender hoje um Estado-nação sem entender a sua relação com as organizações internacionais. E claro, quanto mais frágil esse Estado for, quanto menos recursos ele for capaz de concentrar, maior vai ser o papel das organizações internacionais. As organizações internacionais, elas vêm complementar, num certo sentido, as funções do Estado. Aquele Estado que lá no século XIX começou a ter cada vez mais funções no campo social, no campo econômico. E quando ele se dissemina pelo planeta, em função de uma série de contradições desse processo e das contradições mesmo de expansão do capitalismo, gera-se então carências que precisam ser supridas, e as organizações internacionais vão suprir em grande medida essas carências, além de permitir coordenação entre esses estados. As organizações internacionais fazem também esse trabalho de construção de normas. Então é no contexto, em grande medida, das organizações internacionais que novas normas, que são, em última instância, normas de convivência entre os seres humanos, são construídas. Consensos são construídos que permitem que essas normas tenham um caráter mais universal, ou totalmente universal. Então, por que a gente pode falar de um regime de direitos humanos? Por que a gente pode falar de regras de direitos humanos que teriam que ser respeitadas por todos os países, né? Mesmo países que bombardeiam hospitais precisam respeitar as regras de direitos humanos ou de direitos humanitários. Onde é que isso foi construído? Né? Quem sentou na mesa para discutir o que vão ser os direitos humanos? O que vai ser o direito humanitário? Como a gente vai monitorar isso? Como a gente vai implementar essas normas? Esse processo todo ocorre, em grande medida, dentro das organizações internacionais. Então, eu pedi a vocês, um dos textos que eu pedi a vocês para ler, né, é um texto que discute a transformação de um problema em uma questão. Né? Os autores vão chamar a atenção para a formação do que eles chamam de Transnational Advocacy Networks, né? Que são essas redes transnacionais que
envolvem organizações internacionais, não governamentais, de novo, indivíduos, empresas, envolvem redes que de alguma forma se articulam em função de um interesse específico, uma questão específica. E essas redes, elas são capazes, então, de tomar um problema e no palavreado deles gerar uma questão. Uma questão por quê? Porque se transforma num tema da agenda pública. A agenda pública é uma agenda de seleção. Uma das coisas que cientistas sociais, cientistas políticos fazem, é tentar entender por que determinadas questões se tornam questões públicas, se tornam questões da agenda pública. Isso não é natural, isso é histórico, isso acontece porque determinadas relações de poder permitiram que isso acontecesse. Então a gente está sempre se perguntando por que determinadas questões se tornaram parte da agenda pública e outras não. Então, nesse caso aqui, eles vão discutir, eles falam da criação, e aí os diferentes autores usam termos um pouquinho diferentes, eles falam da criação, da difusão e da socialização dessas ideias, dessas redes de conceitos que vão, de alguma forma, ser uma lente através da qual a gente olha um problema, transforma ele numa questão e coloca ele em discussão. Então, há uma disputa, e essa análise no texto é feita, essa análise da disputa, como os diferentes atores buscam controlar a agenda política, buscam transformar alguma coisa em questão. E o percurso que essa questão faz, de ser muito importante, e até ela acabar se diluindo, ou se institucionalizando, se tornando alguma coisa que não precisa ser tão discutida, ou que acaba sendo tratada como natural, até voltar a ser discutida. Então, essa discussão é feita em relação especificamente, nesse texto, ao debate que ocorreu, imagino que vocês conheçam muito melhor do que eu, sobre genéricos, sobre medicamentos genéricos. E aí ele vai mostrando como o acordo de 2003, permitindo, que é o acordo da Organização Mundial de Comércio, na saúde, que permite a exportação de genéricos, vai se transformando, como esse tema vai se tornando crucial, como que determinados atores, que são esses advogados, pessoas que defendem essas ideias, conseguem estabelecer uma associação entre a ideia de que genéricos têm que estar disponíveis e de que não ter esses remédios disponíveis representa uma ameaça à saúde. Que é a ideia de que, de alguma forma, o preço dos remédios é um problema crucial para a saúde. Não precisaria necessariamente ser assim. E aí o meu movimento é sempre esse, quer dizer, por que isso se torna natural e não outra coisa? Porque as relações de poder naquele momento permitiram isso, permitiram que alguns atores levantassem essa bandeira, e aí ele vai discutir as condições que são favoráveis a isso, como a epidemia de HIV, a difusão da epidemia, a discussão sobre as drogas antivirais, e as negociações da rodada da OMC. Como é que você tem uma confluência aí que permite a gente viajar para esse mundo em que parece que esse tema está dado, que isso é uma luta que vale a pena, o Brasil participa dessa luta, ela tem como foco, em grande medida, a África do Sul, essa tentativa das empresas de não permitir que a política sul-africana avançasse. Como isso se torna uma grande questão e passa a ser discutida no âmbito da ONU. A ONU é, de novo, um fórum fundamental para essa discussão e também agência, porque acaba elaborando políticas públicas para isso. E como essa ideia vai perdendo gás. Ela vai perdendo gás até a gente chegar numa discussão em que o foco passa a ser a criminalização das patentes. Então, hoje você tem um foco na criminalização das patentes. Então, se você olha essa esfera grande, Por quê? Porque as relações de poder mudaram. Porque
porque a África do Sul gera uma legislação que permite, então, o uso de importação de genéricos, né, e as empresas entram com uma ação contra o governo sul-africano. 39 empresas, 33, sei lá, um número grande de empresas entram com uma ação contra o governo da África do Sul. E aí o que acontece é que isso se move essa discussão acontece dentro da Organização Mundial de Comércio. Dentro da Organização Mundial de Comércio, esse foi um grande tema, né, a questão dos genéricos, né, como é que você gera uma regra específica, porque há uma crise específica, porque há uma percepção de ameaça específica, então esses remédios não poderiam ser tratados como outros produtos, né? O antiviral. E aí, o que acontece? O governo do Canadá faz uma enorme exportação para o Quênia, quer dizer, são atores que vão se movimentando. O governo do Canadá, naquele momento, é um governo mais à esquerda, eles têm uma pressão do movimento social muito grande, então assim, você tem sempre que ter um ator, né, que a gente usa o termo empreendedores normas, né, que vão levar adiante essa batalha, né, por, de alguma forma, uma temática nova. Hoje em dia, essa temática perdeu fôlego, né, particularmente no âmbito da Organização Mundial de Comércio, e você tem um foco diferente, que é a discussão sobre patentes, né, que é a discussão sobre propriedade intelectual, que é uma tendência cada vez maior de pressionar os países para a criminalização desse tipo de ação, como o governo da África do Sul implementou. Só para dar um exemplo, né, o texto é um exemplo disso, dessa tentativa de produzir agenda, né, de produzir normas que são... É o quê? Você está estabelecendo, de alguma forma, relações causais. Você estabelece uma relação causal entre A e B, né, você foca naquela relação causal e, de alguma forma, deixa outras questões um pouco de lado, né? E aí, depois você pode fazer a discussão. Será que um medicamento genérico era a coisa mais importante para lidar com a epidemia na África do Sul? Ou será que o foco foi excessivo nessa questão e deveria ter havido um enfoque diferente? Isso dá para debate, para vocês debaterem, não eu discuto armas, então não é o caso. Mas, de qualquer forma, para dar aí o exemplo de como essa esfera funciona. Então, se a gente pode falar de governança global, né, se a gente pode falar de uma esfera internacional, em que as organizações internacionais têm um peso, a gente pode aplicar essa discussão, né, para a discussão sobre saúde especificamente. E aí é importante lembrar que no campo da saúde é pioneiro na coordenação de políticas públicas. É importante lembrar que já no começo do século, né, imagino que vocês estudem isso em outras instâncias, né, você tem a formação de organizações, na época são chamadas uniões públicas internacionais, organizações funcionais, que são as primeiras organizações que surgem naquele período ao qual eu fiz referência, segunda metade do século XIX, para lidar com essa necessidade de coordenação, para lidar com telégrafos, com trens, com pesos e medidas, questões que são cruciais para o funcionamento mesmo do capitalismo. E uma dessas questões vai ser, claro, a saúde, né? E aí você tem a formação, as conferências internacionais de saúde, você tem a formação, são duas organizações, né? Uma no começo do século, depois uma ligada à Liga das Nações 23. Essas organizações são as organizações que vão depois gerar a Organização Mundial de Saúde. Então você tem uma história aí de percepção por parte das elites intelectuais, das elites econômicas, que a saúde precisava ser tratada no âmbito de coordenação de políticas públicas, no âmbito global, primeiro no âmbito europeu, depois no âmbito internacional, né? E a gente sabe que no nosso caso, no caso das Américas, né, não da América Latina, mas das Américas, nós fomos absolutamente pioneiros nesse sentido, né, como fomos pioneiros na criação de organizações regionais, né, com a criação da Organização Pan-Americana de Saúde, né, que depois passa a fazer parte do sistema ONU, mas é criada lá atrás, em 1903,
antes, né? Quer dizer, você começa em 1910, você começa a discussão já alguns anos antes, com essas conferências, a percepção daquelas elites que a doença que era mais problemática, né, naquela região não estava recebendo a necessária atenção por parte das elites europeias, que estavam mais focadas na questão da cólera, né? A cólera era uma das questões aqui. Havia uma questão fundamental, que foi uma questão fundamental para os Estados Unidos, né? Que foi o problema da febre amarela. Então, a febre amarela no Mississippi gera uma pressão, né, por parte daquelas elites locais, no sentido de que se haja uma articulação. Quer dizer, a ideia de doenças e doenças contagiosas, num mundo em que as pessoas começam a se mover cada vez mais, né? Obviamente isso é mais óbvio para vocês ainda do que para mim, né? Se torna um problema. Né? Então há necessidade de produção de políticas públicas nesse sentido. Né? E aí você tem um sistema de governança que também é muito amplo. Então, eu me preocupei, eu estou falando sobre organizações internacionais, esse é o meu tema, essa é a minha área de pesquisa em grande medida, mas é muito importante a gente sempre pensar as organizações internacionais no âmbito de um sistema mais amplo de governança, porque elas não dão conta, assim como os estados também não dão conta, né? E aí nós temos organizações internacionais, não governamentais, associações profissionais, obviamente, associações de médicos e cientistas são cruciais no campo da saúde, estados, né, cada vez mais a gente observa, né, que essa diferenciação dos estados continuam, né, com uma diferenciação de recursos muito grande. Então, alguns estados tendo um papel crucial na constituição da governança, enquanto outros muito como receptores, né, desses mecanismos. Instituições acadêmicas, empresas, a gente vai ver aqui, empresas cada vez mais têm um papel no campo da saúde, né, é muito importante levar isso em consideração, bancos de desenvolvimento, instituições filantrópicas, acho que eu coloquei duas vezes, das instituições acadêmicas. Então, essa ideia de uma rede de interação que, de alguma forma, produz governança especificamente no campo da saúde. Esse sistema de saúde global, que acho que é o tema de vocês aqui, né, esse sistema de saúde global, ou governança de saúde global, envolve liderança, em que, no caso da saúde, talvez mais do que em outras áreas, a Organização Mundial de Saúde, né, exerce muito esse papel. Assistência, a gente falou sobre isso, né, e aí, de novo, né, complementando o papel dos estados, a saúde, obviamente, é uma área de desenvolvimento tecnológico muito rápido, que exige um grau de investimento muito alto, e, portanto, fica muito difícil para que os estados mais fracos, com menos recursos, acompanhem o processo. Então, a ideia de assistência, que muitas vezes aparece como assistência ao desenvolvimento, mas aparece também especificamente como assistência à saúde. No Brasil tem toda uma história nessa área. O professor Paulo Esteves, meu colega do Instituto de Relações Internacionais, trabalha especificamente nessa área, né, as políticas brasileiras, né, particularmente para a África lusófona. Então, a ideia de que você tem assistência, você não pode pensar a saúde global sem pensar a Fundação Gates, não é isso? Um ator, um agente profundamente transformador de qualquer coisa que a gente chame de saúde global. As vantagens e os problemas que isso traz. Né? A produção e disseminação de informação, a Organização Mundial de Saúde mas também essas outras organizações são atores de disseminação de informação. De novo, informação cada vez mais rápida de ser produzida, cada vez mais rápida de ser disseminada, e há necessidade também, claro, de um certo controle dessa disseminação de informação. E produção e implementação de normas. Observe que eu estou repetindo, mas eu estou propositalmente repetindo, porque eu estou tentando mostrar que existe uma coisa chamada governança global, existem organizações internacionais que fazem parte disso, governança no campo da saúde, organizações específicas do campo da saúde. Então, monitoramento de processos
E aí o monitoramento passa a ser uma parte crucial das organizações internacionais como um todo, mas da Organização Mundial de Saúde em particular. Quer dizer, essa ideia de que você tem que gerar um radar sobre o planeta. Né? Você tem que gerar um radar sobre o planeta e coletar informações sobre o que está acontecendo nesse planeta o tempo todo. Então, no campo da saúde é muito complexo, né? Exige recursos monstruosos, né? Provavelmente seria muito melhor se a Organização Mundial de Saúde tivesse muito mais recursos. Né? A crise da epidemia de ebola é, em parte, né, explicada pelo problema da distribuição de recursos, não só, mas também. Então, o que você tem hoje é um papel de monitoramento crucial. Então, por exemplo, na minha área, é fundamental pensar que você tem um sistema de radares que estão posicionados em 250 países, lugares diferentes do planeta, que monitoram se alguém faz um teste nuclear. Então, essa ideia da Organização Internacional monitorando o planeta como um todo para poder pensar de forma global. E, claro, no caso da saúde, nesse nível de interdependência, a gente sabe que isso é crucial e vai ser cada vez mais crucial no futuro. Então, monitoramento de processos, reação em caso de emergência. Eu chamo a atenção para vocês que a ideia de emergência, ela adquiriu um papel muito diferente na área de relações internacionais nos últimos 20 anos. Então, a discussão sobre a relação entre saúde e emergência é um tema interessante, é um tema de pesquisa interessante. Nós falamos de emergências complexas, da necessidade das organizações internacionais se prepararem para emergências e lidarem cada vez mais com emergências, né? No campo ambiental, por exemplo, elas tendem a aumentar muito, e a própria conformação do mercado, a criação de regras, né? A gente estava discutindo remédios aqui, regras que de alguma forma limitam e possibilitam a ação dos atores no mercado. Então, isso tudo está acontecendo no âmbito da Organização Mundial de Saúde, mas também no âmbito de todos esses atores que participam do processo de governança global. Então, só para discernir aí um pouquinho historicamente, para elementos que são importantes para essa discussão sobre governança, né, eu salientei as organizações funcionais do século XIX, né, e como elas se ligam à Liga das Nações, né? Você tem esse papel, a gente costuma se referir à Liga das Nações como a primeira organização universal, como uma organização que deu errado, e muitas vezes a gente fala dela como alguma coisa que deu errado porque a gente não olha para o papel que ela teve em diferentes esferas no âmbito social, por exemplo, no âmbito da saúde. Então, já no âmbito da Liga das Nações, você tem uma organização de saúde, né, só voltada para isso, e você isso funciona até mais ou menos 36, quando tudo para, né? Quando essas organizações todas param de funcionar. Então, a reconstituição de organizações internacionais com a Constituição do Sistema ONU, que se dá a partir de 45, vai levar à criação da Organização Mundial de Saúde. E aí tem um processo que eu achei importante salientar, que é a regionalização do sistema de governança, né, que ocorre entre 1949 e 52, quando a Organização Mundial de Saúde é pioneira em relação a outras esferas de interação, gerando um sistema regional de organizações, escritórios regionais. Essa ideia é importante na área de relações internacionais, ela também é uma esfera de pesquisa. Em que medida a governança se dá no âmbito global ou no âmbito regional? Em que medida é melhor que ela se dê no âmbito global ou é melhor que ela se dê no âmbito regional? E como essas diferentes esferas interagem e como elas conseguem conviver. Então, no caso aí foi muito rápido. A ideia de assistência aos países em desenvolvimento, eu fiz referência ao processo de descolonização, que se dá ao mesmo tempo que está havendo o processo de reconstrução pós-guerra, em que muitos estados que hoje você nem imaginaria estariam nessa situação, são frágeis, né, têm dificuldade de lidar com epidemias do próprio pós-guerra, né, e aí o foco na malária sífilis
inescrupulosa. Então, o que a gente observa nos anos 70 e 80, a partir, inclusive, da ação desses empreendedores de normas, né, que não necessariamente estão dentro da organização, é um movimento importante, né, de normatização especificamente do papel das empresas, né, para gerar saúde, né, dentro do espírito dos princípios da Organização Mundial de Saúde, né, particularmente fumo, aleitamento materno e pesticidas. Então, essa ideia, de novo, de produção de normas aparecendo aí particularmente nos anos 70 e 80, mais focado nas empresas. A gente vai ver que mais recentemente o foco é na responsabilidade do Estado. Então, não isso tenha deixado de existir, mas uma série de questões históricas explicam um pouquinho esse momento, anos 70 e 80. Isso é interessante, Cláudia, também, do ponto de vista de que cada vez mais, né, isso pode ser um problema para as organizações internacionais, elas têm que lidar com esferas de interseção. Né? Então, aí você está falando claramente de uma interseção entre o debate sobre o meio ambiente, né, e o debate sobre saúde. Então, eu vou fazer referência à interseção entre saúde e segurança. Né? Você pode fazer uma discussão sobre a interseção entre saúde e desenvolvimento. Eu estou falando de agenda de pesquisa, né? É isso. Então, o que você tem é que, mesmo essas redes de governança, elas não podem ser fixas, elas não podem ser insuladas. Né? Então, a partir de diferentes temáticas, o tipo de coalizão que se forma é diferente. As pessoas interessadas são diferentes. Me parece que o interessante é que você deixe as pessoas se moverem na direção dos seus interesses, né? Porque aí você consegue, de alguma forma, conformar uma pressão social, né, para que essas questões sejam enfrentadas. Mas certamente, e aí você normalmente, às vezes você até tem contradições, né, entre a forma como você normatiza dentro da Organização Mundial de Saúde, a forma como você normatiza dentro das organizações mais voltadas para meio ambiente. A gente tem uma história no meu campo de pesquisa, especificamente de uma confusão enorme que dá nos anos 80 por causa da radiação, né, uma briga da Agência Atômica Internacional com a Organização Mundial de Saúde, que tem uma visão diferente do problema da radiação. Então, como essas organizações elas são funcionais e elas foram sendo criadas em função de esferas de interação específica, o que acaba acontecendo é que há problemas de coordenação e de interseção. Mas eu acho que hoje em dia, cada vez mais, os atores são mais reflexivos em relação a isso, menos defensivos em relação a isso. Aqui é minha área, só eu posso falar sobre isso. Então, eu acho que essa é uma discussão super interessante. Então, a ideia de normatização tem esse papel importante nos anos 70 e 80. E aí eu queria chamar a atenção uma outra inflexão que é muito importante para entender esse sistema de governança, que é o papel das empresas privadas na luta contra doenças. Então, hoje em dia, a maior parte do financiamento ele é privado, né? E a Organização Mundial de Saúde tem o tempo todo que lidar com esse financiamento privado. Então, por um lado, isso permite o escoamento de recursos maior de lugares onde talvez ele não escoasse, como, por exemplo, a Fundação Gates, uma série de outras fundações, porque grandes empresários, pessoas que ganham muito dinheiro, fazem essa opção. Eu vou investir esse dinheiro na erradicação de malária. Né? Essa é uma opção. Então, isso é interessante do ponto de vista do fluxo de recursos, mas às vezes é muito difícil do ponto de vista da elaboração de políticas públicas. Porque a Organização Mundial de Saúde tem menos poder hoje do que ela tinha nos anos 80, em termos do seu impacto sobre a administração da saúde pública. Porque essa opção de alocação de recursos é de cada uma dessas fundações, de cada um desses atores. Então, eu quero investir, essa é a doença. Essa é a doença. Então, a discussão sobre prioridade, ela não se faz num fórum que eu chamaria de um fórum democrático. Né? A organização
internacional em si já é muito complicada como fórum democrático. A gente tem uma ampla discussão sobre o déficit democrático das organizações internacionais, mas mal ou bem há uma representação de estados que supostamente poderiam ser estados democráticos. Quando você tem essa alocação de recursos a partir de escolhas, né, de grupos muito pequenos que controlam uma enorme quantidade de recursos, na medida que os recursos vão sendo concentrados, né, em grupos muito pequenos, esse poder aumenta ainda mais. Então, isso é um problema que eu acho que é uma temática muito importante também para a gente discutir, né? Como é que você pode usar esses recursos, usar a boa vontade das pessoas, mas ao mesmo tempo ter uma discussão pública, né, que não seja completamente refém, né, dessa disponibilidade de recursos. Então, as organizações, quando a gente olha uma organização e faz um retrato histórico da organização, né, ela muda ao longo da história. A gente tende a tentar entender quais são os conceitos mais importantes com os quais ela trabalha. Né? É um pouco pensar a cultura organizacional. A gente faz isso para estudar organizações de uma forma geral na sociedade. Então, as organizações internacionais também têm uma cultura organizacional e a gente precisa olhar essa cultura organizacional para entender o seu papel. Então, no caso da Organização Mundial de Saúde, né, me parece, vocês me corrijam se eu estiver errado, né, mas que esses são 4 pontos muito importantes. Né? Essa ideia do direito de acesso ao cuidado médico no padrão mais alto disponível naquele momento histórico. Então, essa ideia de que todos teriam... A agenda de saúde é uma agenda democrática, né, meio social-democrata. Né? Uma agenda que tem esse papel. Se você olha as diferentes atribuições e papéis da Organização Mundial de Saúde, ela tem muito esse papel de acesso de todos à saúde, né, e de todos através de mecanismos públicos. Então, a relação entre saúde e segurança internacional, e esse é um tema que me é caro, vou voltar a ele, mas me chamou a atenção, né, quando eu estava preparando a aula, eu fui olhar os documentos todos da Organização Mundial de Saúde, como já lá no começo, né, já lá em 1945, quando começa a ser discutido, a saúde é tratada como uma questão de segurança. Então, essa ideia eu acho que é crucial para a gente discutir as interseções entre saúde e relações internacionais. Mas eu já volto a essa questão. A responsabilidade dos governos frente ao acesso ao cuidado médico. E aí é muito interessante observar o paralelo com o regime de direitos humanos. Né? Essa ideia de que, sim, os estados são soberanos. Né? Quando você vê um discurso muito duro, né, e aí a soberania é um contínuo. Né? Você tem desde atores que vão dizer que a soberania é absoluta, então o Estado da Coreia do Norte acha que qualquer coisa vale dentro do seu território. Então você tem um território, uma população, um governo, né, que tem controle sobre aquilo. Né? Então você tem desde essa imagem que é fantasiosa, na verdade, de um controle absoluto, até estados, né, que estão absolutamente abertos às normas internacionais, ou porque fizeram essa escolha ou porque não tem escolha. Né? Então essa relação com a soberania é muito variada. E no campo dos direitos humanos a gente tem toda uma história de construção de obrigações dos estados. Então o Estado tem obrigações perante a sua população e até perante outros que não são a sua população. Então eu não posso dizer, né, se eu assinei as convenções de direitos humanos, que eu acho que mulheres não devem trabalhar, né, não devem ter direito ao trabalho. Isso está em contradição com determinadas convenções dos direitos humanos. Então, soberania mais ou menos. Isso gera N contradições. Né? Então, o que você tem no campo da saúde, a mesma lógica se aplicando. Você vai criando responsabilidade dos governos, ou seja, diminuindo a sua liberdade de ação, diminuindo a sua flexibilidade de escolha, porque esses governos passam a ter responsabilidades em relação ao cuidado médico. Isso, por exemplo, pode querer dizer disseminação de informação em relação a uma determinada epidemia que está aparecendo. Vocês lembram no caso chinês, né, que isso foi uma discussão sobre a disponibilidade de informações. Claro que um Estado menos democrático, né, a tendência é que você tenha mais dificuldade de acesso à informação, mas isso foi se tornando uma norma, uma regra,
né, bancada pela Organização Mundial de Saúde, e, portanto, os Estados passam a ter a obrigação de gerar informação sobre isso. E, finalmente, esse debate, né, sobre o modelo vertical e horizontal, né, essa ideia de que há sempre esse debate acontecendo, né, esse pêndulo, né, entre uma ênfase num modelo que foca mais no sistema de saúde e um modelo que foca mais numa doença, numa epidemia, num problema de saúde específico, né? Eu entendo que isso é um debate importante dentro da área de vocês, mas me chamou a atenção que esse era, de alguma forma, um debate, porque às vezes o que a gente está chamando de um sistema de conceitos que rege o funcionamento de uma organização é contencioso, né? Não é necessariamente um consenso rígido, né? É contencioso, né? E o fato de que os eixos do debate são esse ou aquele também é importante para a gente entender a cultura de uma determinada organização. Então, a Organização Mundial de Saúde tem um papel crucial na produção de regras, né, que vão ser justamente o grande limitador no funcionamento dos estados, né? Então, procedimentos de produção de conhecimento. Então, vocês mesmo, quando pesquisadores, né, lidam com regras sobre o que é um conhecimento legítimo e o que não é, que é produzido internacionalmente, né? Seja por revistas internacionais, seja pela própria Organização Mundial de Saúde, né? Como é que você produz um estudo, como é que você usa a estatística, como é que você pode dizer que alguma coisa é verdade num determinado momento, né? Esse processo de produção de conhecimento, ele é feito a partir de regras, né? Se vocês quiserem a ciência moderna, mas a partir de regras, né? E que regras que dizem, por exemplo, que você tem que disseminar a informação, ela tem que ser criticada, porque senão ela não vai ser verdadeira, né? Você tem um papel importante da Organização Mundial de Saúde estabelecendo uma lista de medicamentos essenciais, né? Isso é crucial, né, para o trabalho no campo da medicina, estabelecendo obrigações dos estados no campo sanitário, por exemplo, né? Então, de novo, os estados sendo levados no campo ambiental, no campo sanitário, né, a terem uma série de obrigações. Claro que os estados não satisfazem essas obrigações, né? Isso aí é só uma régua, né? Mas, de alguma forma, isso tem um papel. Você cria os objetivos do milênio, né? E os estados começam a competir para ver quem vai realizar os objetivos do milênio. E dentro dos objetivos do milênio, né, você tem uma discussão sobre segurança, obrigações dos estados de compartilhamento de informações referentes a epidemias. Quer dizer, isso se tornou um tema crucial, né? E aí tem no caso da Organização Mundial de Saúde, me chamou a atenção o fato de que há uma codificação muito cuidadosa das regras. Há um nível de institucionalização. Então, por exemplo, se eu tivesse que comparar diferentes organizações internacionais e colocar elas num contínuo em termos do nível de institucionalização, me chamaria a atenção o fato de que isso tem a ver com a história e também, né, com a centralidade do tema, né, mas o fato de que isso vem sendo desenvolvido já há muito tempo, né, diferente, por exemplo, da internet, que é um termo recente, mas o nível de institucionalização. Quer dizer, você tem outros códigos, mas pelo menos esses, né, que são, eu imagino, centrais, né, para pensar em termos de classificação do mundo, organização do mundo, priorização em termos de alocação de recursos. Quer dizer, quando você tem, então, alguém lá no Ministério da Saúde em Burundi tomando decisões, são pouquíssimas decisões. Se você pensar em termos, né, da rede de regras com o qual esse senhor ou senhora tem que lidar. E aí a gente tem que entender esses sistemas de regras, né, enquanto produzidos a partir, claro, de uma determinada cultura, de uma determinada relação de poder. No campo da assistência, outra coisa que as organizações internacionais, de uma forma geral, fazem muito, né? De novo, voltando à complementação do trabalho dos estados, né? A ideia de construção de capacidade institucional. Isso é um problema grave na maior parte dos países. A
acesso à informação e, em particular, ajuda em caso de emergências. Então, essa ideia de uma organização que está o tempo todo prestando assistência. De novo, monitoramento. E aí me chamou a atenção, claro, a questão das epidemias, me chamou a atenção essa ideia do radar, observando o mundo, mas observando cada país, criando milhares de dados sobre como isso acontece em cada um dos países, gerando o Global Health Observatory, que serve justamente, o nome mesmo diz, para produzir o tempo todo informação, e essa, de novo, nenhuma informação é produzida de forma neutra, produzindo informação, monitorando tudo que está acontecendo no mundo no campo da saúde. E muito embora, enquanto médicos possam olhar isso e dizer que não é o suficiente, que gostaríamos de ter mais informação sobre a epidemia que poderia estar, mas se você olha com olhos de relações internacionais, se você olha com olhos de quem estuda outras organizações internacionais, é absolutamente impressionante a capacidade de monitoramento da Organização Mundial de Saúde. Eu fiquei particularmente interessada no funcionamento desse observatório. Então, o que o Global Outbreak Alert and Response Network, responsável pela ação da Organização Mundial de Saúde no campo das emergências faz, fundamentalmente, resumindo, é justamente trazer o conhecimento e a política pública para o foco numa situação de crise. E isso é muito importante para a discussão sobre relações internacionais, particularmente porque a gente tem uma discussão importante sobre como processos decisórios se dão de forma diferenciada em situação de crise. Em situações de crise que são definidas como situações em que há uma compressão do tempo. Você tem que tomar decisões muito rápidas, você tem que lidar com muitas variáveis muito rápido. Então, esse papel é absolutamente crucial. Essa ideia de você ter uma agência que é capaz de colocar a política pública e o conhecimento à mercê de uma situação específica de crise. Então, organizações internacionais de uma forma geral, mas a Organização Mundial de Saúde especificamente, tem que lidar com pelo menos 3 tensões cruciais, muito discutidas na bibliografia. A primeira é o déficit democrático. Ele está associado com a primeira questão que eu coloquei, da agência. Você acaba formando essas grandes burocracias que tomam muitas decisões importantes e sobre as quais poucos têm controle. Quanto mais especializado for o conhecimento, menos controle. Então, quem controla esses processos de classificação, de alocação de recursos? Há uma discussão importante sobre isso. Para além do papel das burocracias internacionais, você tem a discussão sobre a própria organização internacional, em que normalmente você tem algum tipo de sistema de votação, algum tipo de processo decisório, mas que se distancia muito da população. Se o governo federal já fica muito distante da população, num caso como o Brasil, imaginem as organizações internacionais. Então é muito difícil, quer dizer, vocês sabem o que o diplomata brasileiro que nos representa na Organização Mundial do Comércio fez ontem? Não, vocês não sabem. Então nós temos diplomatas espalhados por essas 250 organizações internacionais, tomando decisões o tempo todo, muitas delas extremamente relevantes para a nossa vida cotidiana, e nós não paramos para monitorar isso. Então você tem, por exemplo, uma organização que eu gosto muito, uma organização pequena lá de São Paulo, chama Conectas, que é uma organização de direitos humanos, e elas, estou falando delas porque são todas moças, elas fazem um monitoramento da ação do governo brasileiro no Conselho de Direitos Humanos. E elas põem tudo no site. Então, se você quiser saber tudo que o governo brasileiro vota, não vota, diz no Conselho de Direitos Humanos, está lá. Quer dizer, é um serviço muito importante, porque há esse problema fundamental do déficit democrático nas organizações internacionais. Então isso precisa ser discutido. E aí você cria normas, cria regras que não foram debatidas na comunidade doméstica, na comunidade nacional, que com todos os seus problemas, o Estado Nacional, me parece, vocês podem discordar, ainda é a esfera onde você consegue criar
né, movimentos democráticos, você consegue criar debate público, você consegue criar representação. Então, fora dessa esfera, tudo que vem de fora e não é discutido, não foi discutido, né? Então, isso pode ser um problema muito dramático. Depois que você assina a convenção e ratifica a convenção, em princípio, o Estado tem que se ater. Mas existe uma outra situação, eu vou fazer referência a ela, em que também o Estado tem que se ater àquelas regras. Segunda tensão, relacionada diretamente a essa, é a relação entre critérios universais e culturas locais. Então, a gente sabe que as organizações internacionais são profundamente influenciadas pela cultura ocidental, moderna, europeia, norte-americana, num nível assim, gigantesco em relação a outras culturas. Não importa, você vai lá no prédio da ONU, está todo mundo com as suas roupas específicas, é lindo, maravilhoso, mas em última instância, a distribuição de poder é muito desigual, né? A história toda. Esse é um sistema montado por países europeus e americanos, né? Então, isso, num certo sentido, é inevitável. Então, você acaba gerando critérios que são considerados universais, mas que têm uma adequação muito difícil, uma tradução muito difícil em culturas locais. Isso fica muito evidente no caso das questões de gênero, né? E a ONU tem uma organização só para isso, tem acordos só para lidar com a igualdade de gênero, é parte do suposto da não discriminação, e a gente sabe que em muitas sociedades a discriminação é jurídica, né? A gente tem discriminação aqui, mas não é jurídica, né? Mas em muitas sociedades ela é jurídica. Como é que vai haver essa adequação, né? É uma discussão muito complicada, ao mesmo tempo, muitas sociedades cada vez mais, né, demandando respeito pela sua própria cultura. Então, como é que a gente lida com essa tensão? E isso se expressa no caso da saúde também, né? A gente tem exemplos, né, de campanhas de vacinação que são vistas como uma conspiração do Ocidente, uma ameaça à cultura tradicional, e isso gera uma série de problemas, às vezes muito operacionais. E, finalmente, o último ponto que eu queria levantar é a tendência à securitização, né? Eu falei que eu ia voltar ao tema da relação entre saúde e segurança. Estou puxando a sardinha para o meu lado, mas não só por isso, porque eu acho que é um tema absolutamente crucial, diz respeito ao déficit democrático, porque é bom lembrar que quando o Conselho de Segurança da ONU emite uma resolução, e particularmente se ela for uma resolução baseada no capítulo 7 da Carta, ela é obrigatória. Ela não é só obrigatória para os membros da ONU, são quase todos, mas ela é obrigatória para qualquer um, né? Essa é a lógica do sistema de segurança coletivo da ONU, que está completamente paralisado agora, mas essa é a lógica dele. Então, qualquer temática pode ser levada ao Conselho de Segurança. Qualquer temática. Porque o que a Carta diz é que qualquer coisa que seja concebida como uma ameaça à paz e à segurança internacional pode ser tratada no âmbito do Conselho de Segurança. Então, a gente tem nos anos 90, já no final dos anos 80, toda uma transição em que temas de direitos humanos que não eram tratados no âmbito do Conselho de Segurança passam a ser tratados, e aí tem toda uma discussão sobre intervenção humanitária a partir disso. Mas também no campo da segurança isso vem ocorrendo. E aí eu trago para vocês 3 resoluções, a 1308, a 1983 e a 2177, as 2 primeiras referentes à epidemia de HIV, a última referente à epidemia de ebola. Então, é a ideia de que você traz, né, a primeira, começo dos anos 2000, de 2000, então, a ideia de que você tem uma inflexão importante em que você traz a saúde para dentro do Conselho de Segurança. Então, é um longo processo, né? Eu fiz menção ao fato de que a Carta Constitutiva da Organização Mundial da Saúde já fala de saúde como uma questão de segurança. E eu acho que essa tem que ser uma reflexão. O que significa dizer que algo, saúde, meio ambiente, discriminação de gênero, é uma questão de segurança? Significa dizer que é mais importante? Significa dizer que então eu posso usar da força para lidar com esse problema? Vocês sabem que os militares tiveram envolvidos, militares americanos, mas não só americanos, na busca de uma resolução para a epidemia de ebola, né? Ninguém saiu dando tiro, mas eram militares, né? Então houve uma militarização da resposta a essa
situação de crise em particular. Que significado tem isso? Em que medida nós estamos abrindo a porta para uma outra situação, seja percebido que algum tipo de epidemia não esteja sendo tratado conforme deveria ser tratado, conforme os membros do Conselho de Segurança acham que deveria ser tratado, e, portanto, uma resolução do capítulo 7 demanda, vamos supor agora, né, para fazer uma imagem terrível, né, que na região hoje, que é a região mais deslocada da governança global, mais distante desse sistema de normas, que é o Estado Islâmico, apareça uma epidemia de alguma doença terrível que se alastra muito rapidamente. O que a gente vai fazer? A gente vai coordenar políticas públicas com eles? Não vai rolar. Não vai acontecer, eles não estão interessados. Eles estão negando isso aqui. Como é que a gente... Mas epidemia, né? Você tem os refugiados sírios, a fronteira com a Turquia, né? Os refugiados que estão chegando lá na Inglaterra, na Alemanha. Essa mobilidade toda. O que a gente vai fazer? Não é muito difícil de imaginar que até os russos, que estão vetando tudo, vão aprovar uma resolução de um outro tipo de intervenção. Lá está havendo uma intervenção, mas um outro tipo de intervenção se houver uma epidemia. Então, a ideia, essa é uma discussão crucial, porque a gente já está vendo esse movimento, tanto o movimento de securitizar diferentes temas da interação humana, e não só mais pensar em termos de guerra, o quanto especificamente trazer o tema da medicina, o tema da saúde, para dentro do Conselho de Segurança. Né? Tratar o problema da saúde como um problema de segurança. É um problema que precisa ser lidado. E quando a gente diz securitizar, o que a gente está dizendo é o seguinte: esse problema é tão grave, ele é uma ameaça existencial e, portanto, eu posso suspender as normas de convivência. Então, eu posso decretar um estado de sítio, se for o caso de uma sociedade doméstica, um estado de emergência, um estado de exceção de alguma forma, em que eu suspendo determinadas normas, eu suspendo todas as normas, porque eu vou focar só em resolver esse problema. E isso, obviamente, tem uma série de consequências. Então, eu termino chamando a atenção para o fato de que não dá para pensar segurança sem saúde e não dá para pensar saúde sem segurança. Obrigada. Temos meia hora para conversar sobre esse tema, não habitualmente tratado dos nossos debates, mas visivelmente necessário para que a gente entenda todo o conjunto de problemas que o curso inclui. Quem começa? Minha pergunta não é assim exatamente sobre o tema, não sei se eu posso fazer, mas é porque você mencionou bastante o termo política pública, né? Gostaria, se possível, que você falasse um pouco do entendimento da política externa como uma política pública. Como que se dá um pouco essa... Né, que com a... Vamos dizer assim, não surgimento, mas a emersão da saúde como um tema, né, de discussão internacional e que está bastante presente nas agendas hoje em dia dos governos nacionais. Queria entender um pouco essa relação, como que... Meu nome é Islan, professor, eu curso doutorado em saúde coletiva aqui no Instituto. Eu queria agradecer pelas informações, pela conversa aqui, muito interessante. Eu achei interessante, talvez os colegas também, de como que um olhar externo às questões da saúde acaba nos surpreendendo, né? Trazendo conceitos e questões que acabam se naturalizando muito no nosso processo de trabalho e de produção de conhecimento, visto, né, de uma especialista de outra área, nos surpreende um pouco, né? Isso foi algo que me agradou muito na fala da senhora, né? Uma coisa, eu tenho dedicado parte dos meus estudos acerca da saúde mental, né, que é a área da saúde coletiva que eu me dedico, principalmente nesse grande campo da saúde global, na relação que é controvertida e contraditória que tem entre as políticas universais e as culturas locais, né? Ou seja, a tensa relação entre o global e o local, tomando, claro, assim, o global como algo ainda muito ocidental, e por que não dizer
norte atlântico, né? Europa e América do Norte. A gente tende a tomar o global muito como algo mundial, mas a gente percebe que muitas das políticas, principalmente de saúde e segurança, são tomadas e formuladas dentro de uma esfera ainda muito ocidental, né? Prova disso são as tensões que ainda enfrentamos, vemos, né, entre o Oriente, né, os países orientais e o Ocidente. Bom, no campo da saúde mental isso é muito forte, né, o global e o local. Isso dizer e pensar o que é loucura dentro de uma cultura específica muda muito quando se pensa no que é a doença mental, por exemplo. É uma transição que acontece do século XX, século XIX para o século XX, que diz respeito a isso. Mas, especificamente dentro desse tema e da saúde, eu queria que a senhora falasse um pouquinho mais sobre a participação, a capacidade dos movimentos sociais de participar dessa trama internacional de governança, né? Não sei se a senhora conhece, mas existem organizações não governamentais compostas por movimentos sociais que tentam elaborar também relatórios mundiais da saúde em uma vertente como por exemplo, o Global Watch Health, que é uma tentativa de ser uma nova visão diferente do Observatório da ONU. Então a ONU produz um relatório mundial anualmente, né? E o People Movement Health produz o Global Watch Health. Então assim, as informações são tratadas de modos bastante distintos, né? Principalmente tensionando ainda mais essa questão do global e local. No campo específico da saúde mental, o Global Watch Health chama a atenção principalmente para a constante farmaceutilização das questões de saúde mental, né? Tomando, por exemplo, como referência que a maior parte dos laboratórios farmacêuticos, da indústria farmacêutica, se concentra nos países que têm interesse de manter pactos comerciais com os países da antiga ou, por que não, atual periferia do capitalismo, né? Eu queria ouvir um pouco mais sobre a capacidade que tem dos movimentos sociais de participar dessa trama e influenciar. Tomando como exemplo, por exemplo, o movimento da AIDS, que foi um dos movimentos sociais da saúde que hoje é considerado como um movimento global, ou pelo menos foi, né? É isso. Eu queria saber, eu sou completamente leiga no assunto, né, de relações exteriores e tal, mas eu queria saber como se questionar, né, levantar uma interrogação, se de fato isso como se dá diante dos conflitos e, por exemplo, citando um exemplo atual agora, como foi a questão do bombardeio ao Hospital do Médicos Sem Fronteiras, que tipo de ação é tomada diante de uma situação dessa, assim, coisas estratégicas que de fato acontecem diante de uma situação dessa e o que poderia ter sido evitado esse fato. Ter evitado esse fato, assim, ações estratégicas que poderiam ter evitado esse fato. A questão que você levantou é muito relevante, né? Quer dizer, uma forma de tratar a política externa é como mais uma política pública, né? Eu acho que a tentativa aí é de ver, um pouco tirar a política externa de um certo pedestal, né? E tentar trazer ela para uma discussão mais ampla, no sentido de que ela faz parte, não só ela faz parte da política pública de uma série de ministérios, como a política de uma série de ministérios fazem parte da política externa. Então, esse insulamento do Itamaraty, tratamento do Itamaraty como alguma coisa completamente diferente, né? Então, o cientista político discute política pública, né? Discute política de saúde, discute sistema partidário, discute política pré-estrada, né? E tem uma outra coisa que é relações internacionais, que é a análise de política externa, que é o estudo da política exterior. Então, cada vez mais, autores estão percebendo que esse distanciamento, ele não é bom do ponto de vista epistemológico, ele não nos ajuda a entender a realidade,
mas ele também não é bom do ponto de vista político. Que é necessário entender que uma série de atores, aí eu estou falando de atores dentro do Estado, fazem política externa. O Ministério da Saúde faz política externa. O Ministério de Minas e Energia faz política externa. O Ministério de Ciência e Tecnologia faz política externa. São todas políticas públicas, muitas vezes voltadas, né, para uma ação na esfera internacional. Ao mesmo tempo, o Itamaraty não tem como trabalhar sem todas. Então, por exemplo, o que a gente observa, assim, até do ponto de vista burocrático, é que o Instituto Rio Branco vai criando instâncias de coordenação, junto com essas outras esferas do poder. Então, acho que aí discutir política externa enquanto política pública é uma tentativa de tratar ela como qualquer outra política pública que fundamentalmente pode ser debatida, discutida, né, democraticamente, como qualquer outra política pública. Então, eu acho que, na verdade, é uma questão mais de natureza epistemológica mesmo, né? Você poder usar os instrumentos da ciência política, os instrumentos que a gente vem usando há anos para trabalhar com política pública de uma forma mais geral, por exemplo, pensar grupo de interesse, também para trabalhar com política externa, né? Tirar ela do seu insulamento. Essa questão particular e universal, né, é uma questão, obviamente, uma questão absolutamente filosófica, né, e muito difícil. Mas do ponto de vista da ação das organizações internacionais, eu acho que você está certo, acho que tem uma hegemonia muito grande dos países ocidentais, mas a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso. Então, eu vou te pedir para tomar cuidado com isso em duas dimensões diferentes. A primeira é que esse mundo das organizações internacionais, ou o mundo mesmo ocidental que a gente conhece, é menos ocidental do que ele gostaria de ser, né? Então, a literatura pós-colonial, que é um tipo de literatura crítica a essa ideia de que o mundo ocidental foi criado só no Ocidente, vai mostrar que não tinha mundo ocidental sem colonização, inclusive do ponto de vista de recursos, né? Então, muitas das ideias, das coisas que a gente pensa como sendo produzidas só no Ocidente, elas não foram produzidas só no Ocidente, né? Existem outros atores que são muito importantes. Não existe cultura ocidental sem cultura islâmica, né? Então, essa discussão é interessante por um lado, não, para a gente também não fazer esse tipo de dicotomização, né, entre o norte e o sul. Eu acho que esse tratamento pode ser complicado. E a outra ressalva que eu faria, também indo na crítica à dicotomia, é que você tem diversas esferas. Você não tem só a esfera lá ocidental que controla as organizações e a esfera local da aldeia em Ruanda, né? Você tem N níveis de análise. Então, você pode ter a província, você pode ter Ruanda, você pode ter, né, um grupo de países na África ocidental, você tem a África, você pode ter a África, você tem N formas de interação, né, que vão conformando culturas diferentes. Então, eu acho que essas duas ressalvas aí tem que ser feitas para a gente não achar, não estou dizendo que não existe distribuição desigual de poder, tá? Longe de mim dizer isso. Mas ela é mais complicada, né, do que a gente acha às vezes que ela é. Em relação aos movimentos sociais, eles são absolutamente cruciais, né? Quer dizer, porque não dá para fazer esse debate sem sociedade civil. Eu prefiro que ela não seja feita, né? Então, você tem a divisão clássica entre mercado, Estado e sociedade civil, né? E manter essa discussão no âmbito desses três espaços, né, de interação, eu acho que é muito importante, porque eles funcionam com lógicas diferentes. Não quer dizer que todos os movimentos sociais são lindos, maravilhosos, estão defendendo a democracia, longe disso, mas eu não conheço esse trabalho especificamente, mas muitos movimentos sociais na minha área, né, no campo de segurança, no campo de direitos humanos, fazem esse papel. Né? O que é a Human Rights Watch? Né? O que é a Anistia Internacional? Né? São organizações, são movimentos, às vezes um pouco essa distinção entre organizações e movimentos não é tão simples, né? Mas organizações ou movimentos estão produzindo informação. No nosso mundo, produzir informação é um instrumento de luta absolutamente crucial. Então, certamente isso é bem-vindo. Não dá para entender nenhuma das formações de agenda,
nenhuma das produções de regras sem levar em consideração, por isso eu chamei a atenção que o fato de governança envolve muitos atores, os movimentos sociais. Né? Então, se olhar lá para trás, olha lá para trás do século XIX, né, e pensa toda aquela interação, um movimento anti-escravista, né, um grande movimento social da segunda metade do século XIX. Não dá para entender aquele mundo, nem as formas de regulação da vida social sem o movimento anti-escravista. Né? Só para dar um exemplo dramático. Assim, né? É uma catástrofe, né, o que aconteceu em relação ao hospital. Eu não sei exatamente o que você quer que eu diga, é certamente um desrespeito ao direito imunitário, né? A ideia de discriminação, né? E a ideia de proporcionalidade, que são princípios básicos do direito humanitário. Então, certamente, eu não acho que o exército americano bombardeou o hospital de propósito. Né? Eu não acho mesmo. Eu acho que foi um erro, mas a gente tem que entender por que o erro aconteceu. E o erro acontece, pelo excesso de uso de força aérea, né, que é um problema muito sério hoje em dia. Pelo excesso de pretensão de que o ataque aéreo tem um controle grande sobre os seus objetivos. Isso não é verdade, isso é tecnicamente incorreto, né, não tem mesmo. Né. E em terceiro lugar, né, eu acho que aí você tem uma coisa complicada aí, né, se eu quiser ser bem maldosa, né, que Médicos Sem Fronteiras, são médicos com essa cara de classe média, brancos, né, que, claro, médicos fazem um papel fundamental e tal. E esses bombardeios estão acontecendo o tempo todo, né? Mas o terceiro elemento que tem que ser considerado também é a rede de comando, né, o que a gente chama de níveis de comando. Então, quando uma operação militar ocorre, ela pode ocorrer em diferentes níveis de comando. E o problema dessas operações é que, como elas se tornaram muito corriqueiras, particularmente durante o governo Obama, como elas se tornaram muito corriqueiras, o nível de comando baixou. Quando o nível de comando baixa, fica mais fácil acontecer um erro. Fica mais fácil o cara lá, o capitão underground, tomar uma decisão. Sabe uma coisa? Não tem problema não, pode bombardear. Quem tomou essa decisão? A gente não sabe, e eles não vão deixar saber, por isso vai ser muito difícil fazer uma investigação. Agora, nós estamos lidando com, de novo, distribuição de poder. Se fosse o Estado Islâmico, seria diferente, não seria? Explodindo no hospital. Se fosse, sei lá, Al-Qaeda ou alguma outra organização, seria diferente. Foi o governo americano. Então, ganha uma outra dimensão. Eu só acho que a gente tem que tomar cuidado e não tratar isso como um ataque ao MSF. Eu acho que foi um erro que tem que ser politicamente explicado. E é um problema extremamente grave que diz respeito ao uso de força aérea. Minha opinião, e desse assunto eu entendo, o uso de força aérea dessa forma é uma coisa extremamente perigosa, tratada com uma enorme pretensão pelos militares e que não dá os resultados que eles estão esperando. É só olhar o que vem acontecendo no Oriente Médio nos últimos 20 anos. Né? Muito bem. Eu tenho uma pergunta para você. Não entendo nada disso, estou começando a entender com a palestra, alguma coisinha. Mas o Itamaraty tinha uma fama, política externa brasileira, né? Tinha uma certa roupagem assim, de competência e de, tradicionalmente, competência. Sei lá, que outra palavra. Essa é a imagem, pelo menos, que se passava da diplomacia brasileira, né? E há uma certa percepção também de perda de presença internacional e de equívocos, de alinhamentos equivocados, no mínimo. Eu queria saber a tua opinião sobre isso, né? E do grupo de pesquisa que você participa na PUC, se isso vem sendo, de alguma forma, percebido dessa forma também. A perda de importância da dimensão da política externa dentro da política brasileira na última década, digamos, né? E, em função disso, a gente teve um seminário aqui semana passada sobre a questão dos refugiados e imigrantes, né? E o Centro Rio de Saúde Global está envolvido em
começar contatos, já em andamento, com o pessoal do Acnur, da Caritas, que em convênio com o Acnur cuida de aspectos práticos da assistência aos refugiados no Rio, né? E existe uma decisão já tomada da gente se filiar a uma coisa que o Acnur promove, que é uma cátedra Sérgio Vieira de Mello, que é uma rede de instituições universitárias onde o tema é tratado no ensino, na pesquisa, na extensão. A gente pode até conversar isso depois na reunião que a gente vai ter, mas a impressão é que houve uma declaração. O Brasil tem uma tradição também de oferecer asilo e aparentemente isso foi, do ponto de vista retórico, confirmado, mas haveria possibilidade, na sua opinião, do país ter sido, ou ainda vir a ser, mais proativo? A gente perguntou aqui no fim da sessão passada se as pessoas achavam que o Brasil poderia ter essa posição mais ativa de receber mais refugiados, e houve quase unanimidade. E a segunda pergunta, que houve também unanimidade, ao contrário, era se a sociedade brasileira, nessa quadra, ia ver com bons olhos um afluxo maior de refugiados ao país, tendo em vista a conjuntura econômica, política, por exemplo. Então, essa outra perguntinha fácil para você. São diversos, né? Quer dizer, eu acho que em relação à discussão política externa brasileira é muito ampla. Há certamente uma diminuição muito significativa da presença brasileira, mas eu também acho, eu até escrevi um artigo sobre isso há algum tempo atrás, eu posso mandar para você, que havia uma expectativa, particularmente durante o governo Lula, muito exagerada, né? Não só por parte de atores brasileiros, mas por parte de atores internacionais também, né? Em relação à capacidade do Brasil ter uma ação internacional tão significativa assim. Então, eu acho que agora a gente pulou, né, daquela capa da Economist do Corcovado indo para o espaço, né, por uma situação de catástrofe. Então, eu acho tudo meio exagerado, né? Agora, há de fato, né, uma tentativa de um desinteresse, né, da presidência da República. O Itamaraty é uma organização extremamente competente, com uma formação extremamente boa, com uma capacidade de ação, com uma burocracia estatal muito competente, né? Eu realmente acho isso. Provavelmente gostaria que determinadas competências fossem enfatizadas e não outras, né? Como, por exemplo, a utilização dos talheres, mas o que chama a atenção é o fato que durante o governo Dilma há uma retirada muito significativa, né, de recursos mesmo do Itamaraty, uma relação muito difícil, né, entre a presidência da República e o Itamaraty, e agora, nessa situação de crise, mais ainda, né, então há uma paralisia, né, você sente conversando com qualquer diplomata, né, há uma paralisia em relação, todo mundo esperando, né, para ver o que vai acontecer, e há um problema real de recursos, né, para pagar as contas e conseguir realizar as coisas, né. A gente trouxe agora o Gelson Fonseca para um curso, é o nosso... foi nosso representante na ONU, então agora é cônsul na cidade do Porto, e a gente pagou passagem, né? Tudo pagou a passagem para ele vir, porque não tinha dinheiro. Então, assim, é uma situação de penúria mesmo, significativa, e aí a gente vai ter que ter uma presidência da República que, de novo, resolve investir nisso, né? É um investimento caro, né? Não é simples. Agora, a gente tem capital acumulado muito significativo, não só em termos da formação dos diplomatas, mas em termos da nossa legitimidade. Uma dos maiores erros que eu acho que o governo brasileiro cometeu foi tomar o conceito de responsabilidade ao proteger, que foi um conceito desenvolvido pelo embaixador patriota, e que teve uma enorme receptividade, que vinha, em parte, a responder a essa tensão entre universal e particular, e que o governo brasileiro decidiu que não se podia falar sobre o assunto.
é uma resposta à ideia de responsabilidade de proteger, que é um conceito da ONU, né, que é um conceito que permite intervenção humanitária em determinadas circunstâncias, né, em genocídio e outras. E o governo brasileiro vai dar uma resposta à crise na Líbia, específica, a intervenção na Líbia. Não, tudo bem, a gente pode até intervir, mas a gente tem que ter responsabilidade ao intervir, ao proteger. Né? Então, a ideia de que você tem que ter regras sobre como você vai intervir. Não pode ter essa liberdade toda que a OTAN teve na intervenção na Líbia. Então, era uma discussão interessante, foi muito bem recebida. E o governo brasileiro simplesmente disse, não, a gente não discute mais isso. Então, não, é uma questão de desinteresse. Então, eu acho que essa é uma questão que é conjuntural, né? E que provavelmente ao longo dos anos vai mudar. O Brasil tem um espaço significativo, né? Mas, claro, não é uma potência militar, não tem importância militar nenhuma. Então, isso do ponto de vista das relações internacionais, tem um impacto, mas tem capacidade de ação e de agência em muitas esferas. Né? E isso precisa ser explorado e priorizado também, né? Você não consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Então, há necessidade de priorizar, tanto regionalmente quanto em termos de... E aí, chegar a alguma conclusão. Como eu acho que a gente está muito sem projeto agora, fica difícil ter projeto para relações internacionais também. As coisas estão, como o colega ali disse, política pública, né? Então precisa ser pensada como política pública. Em relação especificamente aos refugiados, eu acho esse um tema crucial, extremamente interessante. Eu acho que o problema brasileiro não é tanto, vocês devem ter visto isso, legislativo, né? Não é em relação às leis, não é em relação às normas, mas em relação à cultura, por um lado, e ao investimento, por outro. Né? Então, acho fantástico dar asilo para meia dúzia de sírios, né? Eu acho ótimo, mas quem está realmente querendo vir para cá não são sírios, são haitianos. Né? Então, vamos levar isso em consideração. Se a gente leva em consideração que os refugiados escolhem para onde eles vão, né? Os sírios estão querendo ir para a Alemanha, não é isso? A gente tem que levar em consideração que quem quer vir para cá é a população, uma parte da população do Haiti, que não está sendo perseguida politicamente, mas tem problemas muito graves, né, do ponto de vista da sua subsistência. Então, existe uma discussão aí sobre uma política pública boa para refugiados. A política para os haitianos não é boa, né? Eles ficam em campos, na fronteira, é muito complicado e existe muito pouca informação sobre isso. Em relação à cultura, eu acho que o conceito de refugiado, e eu volto à minha questão das normas dentro das organizações internacionais, né? Quer dizer, o conceito de refugiado é um conceito produzido no contexto das organizações internacionais. Então, você pode ser um ser humano que funciona sem esse conceito, sem problema. Assim como você pode achar que nem todo mundo tem direito ao melhor tratamento de saúde existente naquele momento. Pode acontecer. Então, mas dentro da ACNUR, dentro do regime de direitos humanos da ONU, de uma forma mais geral, há um conceito de refugiado. E se você incorpora esse conceito, não importa se tem desemprego, se tem lugar no mercado de trabalho, se as pessoas falam alto, whatever. Né? O fato é que a ideia é que, de alguma forma, os estados que assinaram a convenção têm obrigação de receber e proteger aqueles que estão sendo ameaçados. Então, a ideia de receber refugiados é diferente da imigração por motivos sociais, econômicos. Refugiado é uma categoria específica. Então, o problema é que no Brasil, essa categoria não está muito bem enraizada na cultura. A gente viu, na Alemanha ela está muito enraizada, na Hungria ela não está. Então, depende da cultura de cada lugar. Mas é um conceito específico que tem a ver com esse sistema de normas produzido pelas organizações internacionais, que também, voltando aí ao universal particular, pode ser mais ou menos recebido. Então, por que não tem refugiado sírio no Golfo, na Arábia Saudita? Porque eles estão dizendo que a cultura deles não está de acordo com o conceito de refugiados. É um local universal. Necessariamente é uma coisa boa, né? A argumentação deles é que o sistema, eles têm, eu não consigo lembrar o nome, eles têm um sistema específico para receber trabalhadores temporários no Golfo.
E eles dizem que o regime de refugiados, isso é coisa oficial, tá? Não sou eu que estou analisando, não. Eles dizem que o sistema de refugiados da ONU, o regime de refugiados da ONU, entra em contradição com esse regime da cultura local. Então, eles vão respeitar a cultura local. Os sírios podem passear na Alemanha, se chegarem lá. Então, eu acho que no nosso caso, o que cabe discutir é como é que você constrói uma cultura no Brasil referente a refugiados, que é diferente de migração. É um tema específico que eu acho que a gente discute pouquíssimo. Agora, para minha felicidade, a professora Carolina Mulan, que é uma especialista no assunto, está voltando agora em fevereiro para o IRI, ela está na França agora, e vai ser a pessoa perfeita para você conversar sobre isso. Muito bem, então eu queria agradecer a Mônica de novo pela disponibilidade de estar aqui com a gente.